Olá, galera, tudo bom? Pessoal, vamos dar continuidade aí à nossa discussão, né? Na última aula, né, a gente começou a falar sobre ética, né? Se vocês puderem dar uma revisitada naquele vídeo é bacana, né? E eu tinha comentado que a gente socialmente respeita certas regras, né? De convivência, de conduta, né? Para que haja justiça, respeito mútuo, para que haja boa convivência, e a gente chama isso de ética, né? E eu comentei que a filosofia está preocupada com algo anterior, tá? E que bom, se a gente tem que agir de determinada forma, deve haver uma razão para isso. E é aí que entra a filosofia, tá? A filosofia está tentando entender, está tentando justificar certas condutas. Por que que a gente tentando explicar por que que a gente tem que agir de determinada forma, tá bom? É, Galera, na ética filosófica, né, enquanto filosofia, existem várias questões, né? Por exemplo, será que a ação humana, será que a ética tem a ver com a felicidade? Será que ela tem a ver com a nossa racionalidade? Será que ela tem a ver com os nossos sentimentos? Será que ela tem a ver com o conhecimento que a gente pode adquirir? Será que ela tem a ver com nossos hábitos? Né? Então, tudo isso são questões que são discutidas na ética. Né? O que motiva nossas ações, o que a gente precisa usar, como a gente deve agir para agir de forma correta. Tá bom? E, galera, vamos começar falando de dois filósofos, né? Eu vou focar mais no Aristóteles, tá? Mas antes de falar sobre Aristóteles, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Platão, tá? Que tem um pensamento muito interessante. Então, assim, eu queria pontuar aqui uma contraposição entre esses dois filósofos, né? E queria saber de vocês, né? O que vocês pensam sobre isso? Por exemplo, que contraposição é essa, né? Enquanto o Platão defende, né, que a ética tem a ver com conhecimento, o Aristóteles vai defender que a ética tem a ver com hábito, tá? Que são questões um pouco diferentes. O que vocês acham? Né? A ética, a gente pode vir a agir de forma correta, de forma ética, por conta de conhecimento ou por conta de hábitos, né? Isso é uma questão interessante. Vamos ver como é que um pouquinho como Platão vê essa questão. Galera, o Platão ele tem não sei se vocês já ouviram falar na teoria das ideias do Platão, né? Que o Platão acha que o objeto de conhecimento do filósofo, né? Que o filósofo deve buscar conhecer as ideias, tá? É, é, Então, assim, existem várias ideias e quando o filósofo entende determinada ideia, ele adquiriu, né, um conhecimento, né? Por exemplo, o filósofo ele pode buscar entender o que significa justiça. E quando ele tenta entender o que é justiça, ele está buscando entender a ideia de justiça, né? O que essa ideia representa, tá? E ele tem um posicionamento um pouco objetivista. O que é isso? Né? Significa que para ele existe uma ideia de justiça e quando a gente busca compreender essa ideia, se a gente chegou numa compreensão correta dessa ideia, a gente chegou à mesma conclusão. Então, se eu buscar entender o que é o bem, por exemplo, ou o que é a justiça, e você também for buscar entender essa ideia, se nós seguimos passo a passo, metodicamente, uma reflexão crítica, racional, né, bem minuciosa, né, e precisa, a gente vai alcançar o conhecimento da mesma coisa, né? Isso não significa que a gente não possa entender a justiça de outras formas, mas se a gente não entender da forma correta, como ela deve realmente ser entendida, a gente chegou a conclusões equivocadas,
tá bom? Então, o pensamento do Platão é um pouco nesse sentido, né? Existe apenas uma ideia e quando a gente busca conhecer essa ideia, a gente chega à compreensão dela, né? Mas essa ideia é algo único, tá bom? E assim, para o Platão, o bem agir tem a ver com a compreensão dessa ideia, né? Que seria a ideia de bem, tá? O Platão ele defende ali que o filósofo deve governar, né? É, então o filósofo ele vai ser alguém que vai estar buscando compreender esses conceitos e esse conhecimento vai também direcionar como ele deve gerir ali a cidade, como ele deve organizar a educação da cidade, né? Como ele deve fazer tudo isso e o filósofo é o mais indicado a governar a cidade, né? E fazer com que as pessoas, né, progressivamente sejam boas pessoas, que sejam pessoas de conhecimento e que tenham consigam agir de forma correta e virtuosa com o tempo, porque ele tem o conhecimento da ideia de bem, tá? Então é algo mais ou menos nesse sentido. O Platão, ele também tem um posicionamento interessante, né? Que faz uma espécie de triângulo, né? Ele acha que a ideia de bem tem a ver com a ideia de beleza e com a ideia de verdade, né? Então são ideias que estão relacionadas. Elas não são a mesma ideia, mas elas estão relacionadas, né? Isso é um posicionamento muito interessante, né? Então o bem tem a ver com a verdade, né? E o bem tem a ver com a beleza também. O bem é algo belo, né? A beleza tem algo relacionado ao bem, à verdade também. Então essas ideias são, são relacionadas uma com a outra, tá? Então, basicamente o que interessa para a gente é isso, né? Que para o Platão o bem tem a ver de alguma forma com conhecimento, tá? Só que o Aristóteles ele vai ter um posicionamento um pouco diferente e ele vai defender que bem tem a ver com hábito, tá? O bem agir tem a ver com hábito. Mas antes, vamos pegar essa ideia de bem, né? Então, o Aristóteles, até a concepção de bem para ele vai ser uma concepção um pouco diferente da de Platão. Em que sentido? Para o Aristóteles, não existe uma única ideia de bem que eu preciso conhecer para saber como eu devo agir, né? Ou saber como eu devo gerir uma cidade, organizar uma cidade, de forma que ela progressivamente seja uma sociedade bem organizada em que as pessoas ajam bem. Tá? Para o Aristóteles, o bem tem a ver com o cumprimento de uma determinada função. Tá? Então, tem a ver com excelência. Então, por exemplo, eu sou professor, né? O que seria o bem para mim enquanto professor? O bem para mim enquanto professor é ensinar, né? Se eu conseguir ensinar, eu alcancei um bem, né? Eu alcancei um bem relativo a essa função que eu estou cumprindo. Um médico, né? Qual o bem do médico, né? Dar assistência e curar as pessoas, né? Então, quando o médico atinge, né, isso, né, e principalmente se ele faz isso com excelência, ele conseguiu, né, alcançar o bem. Então, assim, para o Aristóteles, o bem não é uma ideia, né, algo abstrato, descolado da realidade. O bem é diverso e ele tem a ver com o cumprimento de certas funções, tá? E assim, o interessante é que o Aristóteles, né, ele coloca a ética num ponto que eu acho bem interessante, que ele não resume a ética a boas, ao que a gente comumente entende como boa ação, no sentido de, tipo, não furtar nada, né? Não matar alguém, ajudar uma velhinha a atravessar a rua, né?
Então, assim, o bem não tem só a ver com essas ações, né, que normalmente são ligadas à ética, né? Ele vê o bem como algo mais amplo, como o cumprimento de certas funções com excelência, né? Então, ele fala muito em virtude, né? Virtuoso seria a pessoa que, que pratica o bem, que pratica o bem agir, né? Que age bem. Né? Então essa seria a pessoa virtuosa. Então, assim, para ele o virtuoso não é só a pessoa que não rouba, que não mata, que ajuda alguém, né? Que faz caridade. O virtuoso não seria só essa pessoa. O virtuoso para Aristóteles tem muito mais a ver com a pessoa que dentro de uma sociedade, que a sociedade coloca para a gente diversos papéis que, na medida que a gente desempenha esses papéis, isso faz com que as coisas se desenrolem bem, né, e beneficiem não só nós, mas como outras pessoas. Então, assim, essas funções que a gente é levado a cumprir, quando a gente desempenha bem essa função, a gente está alcançando bem, a gente está sendo uma pessoa virtuosa, tá? Então, se eu consigo ensinar, eu sou virtuoso. O médico, quando consegue curar, ele é virtuoso. O sapateiro, quando consegue fazer um sapato ou consertar um sapato e fica um trabalho bem feito, ele está sendo uma pessoa virtuosa. Então, a virtude ela tem um sentido um pouco mais amplo, né? Do que isso. E assim, falando agora da contraposição ali, da questão do hábito, né? Por que o Aristóteles fala que a virtude tem mais a ver com o hábito do que com o conhecimento? Né? Isso é bem fácil de perceber. Então, assim, são vários os exemplos, né, que a gente pode pegar de pessoas que não tiveram uma boa educação, né, e outras que tiveram uma excelente educação, que refletiram, que estudaram filosofia, que estudaram ética, que estudaram um monte de coisa, que tiveram oportunidade de ter acesso à informação e com isso discernir o que seria uma boa conduta do que não seria, né, uma boa conduta. E, no entanto, essas pessoas, né, muitas das vezes são oportunistas, são corruptos, né, são aproveitadores, né? Então, ter conhecimento não garante que a pessoa vai ser uma pessoa ética. Enquanto existem pessoas, de repente, muito humildes, que sabe-se lá por quê, né? Acho que o Aristóteles diria porque elas se acostumaram a isso, em que elas são pessoas virtuosas, elas são boas pessoas, elas agem bem, elas conseguem ter atitudes boas, né? Conseguem ser gentis, conseguem tornar o ambiente em que elas vivem melhor, conseguem contribuir para o bem comum, né? Muitas das vezes sem nem mesmo parar para pensar nisso, né? Então a resposta para isso seria que essa pessoa se acostumou com isso, né? E tem um exemplo que eu acho interessante, que isso já aconteceu várias vezes comigo, né? Que assim, não sei se vocês já se pegaram, né, numa situação em que você vai ajudar alguém, sei lá, por exemplo, uma pessoa está entrando no ônibus, cheio de sacola, toda atrapalhada. Aí você fica pensando em ajudar e quando você vai ajudar, a pessoa já conseguiu ali resolver o problema e conseguiu passar pela roleta, né? Se a gente se a gente se força a se acostumar, vai chegar uma hora que a gente, quando tiver se deparar com uma situação dessa, de prontidão a gente vai pegar e não vai nem pensar, a gente vai ajudar. Então, assim, no primeiro momento a gente estava cheio das boas intenções, mas não tinha prontidão, não estava acostumado. Como a gente não está acostumado, a gente não ajudou e quando a pessoa passou, quando a gente decidiu ajudar, a pessoa já passou pela roleta e já resolveu a vida. Agora, se a gente estiver acostumado, a gente vai, pum, né? A gente fica com prontidão, a gente faz as coisas sem pensar. Então a gente age bem porque a gente está acostumado, tá bom? Então essa é um pouco da ideia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E eu vou gravar outro vídeo falando mais um pouquinho sobre Aristóteles, beleza? Um abraço.